Amado irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia. Nesta quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e principalmente exortadora para a amada igreja. Nós vamos dar continuidade sobre o rei Davi. Ontem nós falamos, Davi comete um adultério e um homicídio, e hoje nós vamos ver a repreensão de Deus sobre este adultério e este homicídio para Davi. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados, por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra, em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que porventura nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus, e queremos cumprimentar e parabenizar todos os aniversariantes desta quinta-feira, da sexta-feira e do sábado, que completa e comemora mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, dando continuidade sobre a vida do rei Davi, ontem nós vimos que Davi, ele possuiu Batseba, mulher de Urias, ele botou Urias na frente de batalha para que morresse, e hoje nós vamos ver a repreensão de Deus. Deus manda o profeta Natã repreender Davi. Deus manda o profeta Natã contar uma história para Davi. Portanto, vejamos. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Portanto, tinha um homem muito rico, um fazendeiro que tinha muitas vacas, muitas ovelhas, e tinha este homem pobre que só tinha uma ovelha. Isso era Davi, cheio de dinheiro, fortuna, cheio de mulheres, e Urias, que só tinha Batseba. E, vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomara a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Portanto, veio um viajante ao homem rico, e o homem rico, ao invés de tomar uma das suas ovelhas, uma das suas vacas, não, ele foi naquela cordeirinha do homem pobre, matou e preparou para o viajante. Então, isso é o profeta Natã contando ao Davi essa história. Então o furor de Davi acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. Ora, Davi se revoltou e disse: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do seu senhor e as mulheres de seu senhor e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Ou seja, se Davi pedisse a Deus, ele lhe acrescentaria mais e mais e mais. Mas ele não, ele cobiçou Batseba, ele matou Urias por causa de Batseba. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Ou seja, Deus manda falar a Davi que daquele momento em diante não se apartaria mais a espada da casa dele. As tragédias iriam acontecer, irmãos. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com os nossos passos aqui neste mundo, porque mais uma vez em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Davi vai começar a colher as consequências de seus atos, desses crimes, desse homicídio, desse adultério. Porquanto me desprezaste
e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Olha só, Davi não se revoltou, Davi reconheceu o seu erro, Davi se humilhou perante Deus. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou seus vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Olha porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, amados. Naquelas circunstâncias, Davi adorou a Deus. Davi não se levantou para blasfemar contra Deus, para se revoltar contra Deus. Não, Davi adorou a Deus. Então veio à casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ou seja, na velhice, depois Davi irá a ela. Davi morrerá também como ela, mas a criança não ressuscitará, não viverá. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou e enviou pela mão do profeta Natã, e chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe, mensageiro de Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Portanto, amados, olha a fidelidade de Joabe para com Davi. Mas Davi colheu as consequências de seus atos, começou a colher as consequências de seus atos com a morte da criança, mas isso não para por aí. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja. Irmãos, nós temos que andar no caminho do Senhor, nós temos que viver em obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Nós não temos que cobiçar nada de ninguém, cobiçar a mulher do próximo. Isso é afronta contra Deus. E Davi cometeu erros gravíssimos, cometeu adultério, cometeu homicídio. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, pois Davi está começando a colher os frutos das suas semeadoras. E oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, tem coisa muito mais grave que irá acontecer. Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, vos damos graças por mais esta palavra exortadora para a sua amada igreja. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Obrigado pela continuidade sobre Davi e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.